Olá, como estão? Vocês acreditam que um objeto pode incorporar algum tipo de energia? Pode proteger? Pode estar enfeitiçado? Bem, eu vou contar hoje uma história enviada por um inscrito no canal. Ele até autorizou que eu utilizasse seu nome completo. Mas por uma política que a gente adotou aqui no canal, nós vamos colocar um nome fictício. Vamos chamá-lo de Alessandro. Pois bem, o nosso depoente, por assim dizer, esse nosso inscrito, ele enviou uma história que tem relação com o que a gente chama de amuleto, ou algum objeto que esteja enfeitiçado, né, segundo algumas crenças, por alguma religião, por uma pessoa tomada individualmente. Eu não vou dizer propriamente o que eu penso acerca disso, eu não vou formular uma opinião, mas diante desse depoimento, né, por assim dizer, do nosso inscrito, do Alessandro, eu gostaria que vocês meditassem, que vocês considerassem para o nosso canal infinito, nas perguntas, nas dúvidas, nos comentários, o que seja, considerassem esse depoimento e tomassem a sério, porque de fato, independentemente da nossa crença acerca do poder fictício ou suposto de um amuleto, de um objeto que esteja carregado por uma energia protetiva, a despeito de nossa opinião individual, é bom que a gente tenha respeito pelo que cada um acredita, sem exercer nenhum tipo de julgamento preconceituoso. Esse é o espírito do nosso canal. A gente toma as histórias como um fato em si mesmo. E cada qual que julgue, cada ouvinte nosso, cada inscrito no nosso canal que julgue por si mesmo o que é o conteúdo de cada uma dessas histórias. Pois bem, vamos então ao depoimento, né, ao testemunho do nosso inscrito Alessandro. Eu digo inscrito porque ele se inscreveu no canal. Grande professor numeriano, mais uma grande aula. Ele está se referindo a um vídeo anterior que nós postamos. Tenho uma história que se relaciona mais ou menos com essa temática. A temática do mal-olhado. Antes de entrar para a Força Aérea, lá pelos anos 90, no caso aqui ele cita 98, um amigo que era do Candomblé e trabalhava comigo no armazém das lojas americanas, deu-me um amuleto que depois soube se chamar Corta Egum, ou algo parecido. Sempre, entre aspas, sempre o depoimento dele, do Alessandro. Ele disse que, pelo meu perfil energético, eu teria facilidade em absorver certas energias negativas. Ele amarrou aquilo acima do meu tornozelo. Era um trançado de palha, tipo uma cordinha. E quando eu fui para o quartel, perdemos o contato. Ele foi servir, no caso, a FAB, Força Aérea Brasileira. Pois bem, as coisas correram muito bem para mim por uns 3 anos na FAB. Ouso dizer que foram os anos mais felizes da minha vida. Atentem para isso. Ocorre que um sargento do esquadrão, um militar, no caso, também da aeronáutica, que era evangélico, viu aquele amuleto na minha perna durante um jogo de futebol e expressou muito incômodo com esse detalhe. Fazia piadas, chamava-me de macumbeiro, entre outras coisas do tipo. E tempos depois, numa sessão de educação física, aproveitou que eu estava desatento e arrebentou o amuleto e ficou com o mesmo. Deixei aquilo para lá e o sargento não me perturbou mais. No entanto, coincidentemente, a partir daí, entrei numa espiral de eventos ruins que me prejudicaram em vários segmentos da minha vida. Cerca de 1 ano e meio depois, pedi baixa da Força Aérea e, sinceramente, nunca consegui me sentir realmente bem desde então.
Na última vez que estive no Brasil, meu voo fez uma longa parada em Salvador e tive a ideia de ir ao centenário centro da Casa Branca do Engenho Velho. Não tenho religião, quer dizer, ele está dizendo aqui que não pratica religião nenhuma, mas sinto um certo bem-estar quando vou a alguns cultos de matriz africana, alguns terreiros no caso, né? Não dei muita sorte porque estava fechado em razão do falecimento de uma das mães de santo da casa, mas consegui conversar com uma outra mãe de santo que estava levando flores para o local. Contei a história do amuleto para ela, mas não consegui colocar um novo no lugar. Depois de uma reza e uma bênção, nos despedimos. Enfim, estou em Portugal há 9 anos, concluí uma licenciatura em Ciências Sociais no ano passado, e a disciplina que mais gostei e na qual gostaria de continuar os estudos, em sede de mestrado/doutorado, foi Antropologia, no caso né? Antropologia das Religiões. Ele coloca aqui mais alguns comentários e se despede. Grande abraço. Reparem que esse depoimento do Alessandro, o seguidor do nosso canal, ele diz bem dessa questão sobre a possibilidade ou a capacidade que tenha um objeto de incorporar algum tipo de energia, isto é, estar, vamos colocar nesses termos, mas sem nenhum preconceito, enfeitiçado. Eu queria ressaltar que, em relação a esse evento ocorrido com o nosso inscrito no canal, com o Alessandro, a gente tem que tomar 2 lições. Primeiro, respeitar, né, a crença de cada pessoa, de cada cidadão, relativamente àquilo que ele acredita em termos religiosos, né, e também políticos, em termos de orientação sexual, o que seja. A gente tem que levar em conta que cada qual é responsável e digno de suas escolhas e, portanto, não pode ser classificado, não pode ser perseguido, não pode ser enquadrado em função do que acha, do que pensa. Então, essa é uma questão que a gente tem que levar em conta respeitosamente, porque a gente vive em sociedade e se a gente se acredita civilizado, a gente tem que partir do pressuposto de que o respeito é necessário, o respeito coletivo é necessário para uma boa convivência. A outra questão é considerar essa possibilidade de um objeto estar enfeitiçado. Isto é, um objeto pode sofrer um enfeitiçamento no sentido positivo ou negativo, né? Ele pode carregar uma magia, por assim dizer, que esteja carregada para o mal ou esteja carregada para o bem. No caso do Alessandro, ele recebeu um amuleto, né, um patuá também, como se chama popularmente, e colocou no seu tornozelo um patuá feito por um pai de santo, e aquilo, ele, segundo o seu depoimento, agora lido, agora há pouco, se sentiu protegido e assim continuou, né, por um longo tempo e considerou que foi o melhor período da vida dele. Ora, um objeto, então, carregado de uma energia positiva, por uma reza, por uma oração, por uma bênção do Pai de Santo, lá na Bahia. Claro que a gente tem que considerar que, será que ele, acreditando que aquilo protegia de algum mal, de um mal olhado, de fato carregava energias positivas e reforçava a própria oração do Pai de Santo, né? Isto é, per se, o amuleto ou o patuá protegia em função também da crença dele que podia proteger? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, sem desmerecer, claro, a possibilidade de que a reza do Pai de Santo, a reza em si mesma, carregada de uma energia positiva, buscando a proteção dessa pessoa, pudesse realmente proteger de alguma força, de alguma energia negativa,
como a do Mal Olhado, né, sobre esse nosso seguidor do canal, né, do Alessandro. Então, é preciso que a gente esteja aberto para considerar qualquer hipótese e, claro, do nosso ponto de vista de cidadão, respeitar se a pessoa acredita ou não naquilo. A gente não pode julgar em função de uma interpretação que a gente chama radical, ao pé da letra de determinadas, vamos dizer assim, religiões, determinadas denominações religiosas, e assim conceituar, pretender julgar o nosso próximo em função de suas crenças. O convívio social, o convívio equilibrado, o convívio respeitoso entre as pessoas requer que a gente tenha esse comportamento civilizado. O nosso canal está aberto a depoimentos dessa natureza. Quando a gente fala em profecias, enigmas, mistérios, a gente está considerando qualquer tipo de temática relacionada com esse universo, né, esses três universos, interessem para que a gente discuta, para que a gente debata, sempre numa linguagem de uma conversa, né? Como faziam nossos avós, nossos pais, antigamente, né, na beira de uma calçada. E era assim mesmo, na beira de uma calçada, numa espreguiçadeira, em cadeiras, conversando com os filhos, com os netos. A gente tem que resgatar, né, também, pelo menos pela mídia, pelas mídias sociais, a contação de histórias, né, que faz parte de qualquer, vamos dizer assim, consciência coletiva, de uma cultura coletiva. E esse é um dos objetivos também do nosso canal Infinito. Então, agradeço a atenção para esse novo vídeo e peço que vocês se inscrevam, curtam, difundam o nosso canal, porque, para além desses depoimentos pessoais, desses testemunhos pessoais, como o do Alessandro, estamos todos mergulhados no infinito. Muito obrigado.